Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Exalando o Bom Perfume de Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa reflexão sobre um personagem bíblico chamado Tomé, um dos discípulos de Jesus. Você conhece esse discípulo? Qual foi a importância desse personagem bíblico e por que ele foi tão criticado? Por que ele foi julgado muitas das vezes até hoje por sua incredulidade, suas dúvidas? Tomé, ele teve um papel fundamental, porque ele representou muitas pessoas que desejam entender antes mesmo de acreditar. Enquanto os outros discípulos, eles já tinham visto Jesus ressuscitado. Está relatado em João, capítulo de número 20, a partir do versículo 24. Os outros discípulos foram levar a mensagem desse acontecimento até Tomé. Tomé não estava presente quando os outros discípulos viram. Entenda, ele não havia tido essa experiência, essa oportunidade que os outros discípulos tiveram. A sua exigência de ver e tocar em Jesus expressa o desejo de ter essa experiência pessoal. Ele não apenas aceitava o testemunho dos outros discípulos. Por causa de Tomé, a Bíblia registra um dos encontros mais marcantes entre Jesus e um discípulo. Jesus se revelou de forma a qual não se revelou aos outros. Tomé ele teve essa oportunidade porque ele expressou a sua sinceridade. Ele não manifestou uma fé fingida. Ele não disse que estava crendo, porém o coração duvidando. Ele foi sincero, ele foi transparente, quando ele disse que só iria crer se pudesse tocar nas mãos e visse ali onde estavam os escravos. Tomé, ele teve uma atitude ousada. Por que ele foi tão criticado ao longo dos séculos? Tomé ele ficou conhecido como incrédulo. Porém, muitas vezes essa crítica ela se torna injusta. Quantas vezes aparecem Tomés na nossa trajetória, na nossa caminhada, ou até mesmo nós mesmas nos deparamos com o coração, atitudes de Tomé, por querer ver, querer ter a nossa própria experiência, querer experimentar visivelmente. Muitas das vezes, pessoas que atravessam a nossa trajetória surgem com questionamentos, porque elas não têm essa credibilidade. Mas isso é algo que é trabalhado. E Tomé, ele recebeu essa oportunidade de Deus. Jesus permitiu ele tocar para despertar nele uma fé, mas uma fé genuína, uma fé resistente, uma fé perpétua. Nunca mais Tomé foi o mesmo. Os outros discípulos, eles tiveram dificuldade também para não acreditar na ressurreição. Só que a dificuldade que eles tiveram não foi manifesta como foi manifesta através de Tomé. Quando as mulheres anunciaram que Jesus havia ressuscitado, eles inicialmente não acreditaram. Está relatado em Lucas 24, versículo 11. Está relatado também em Lucas 24, 37, quando eles pensavam estar vendo um espírito, né? A diferença é que Tomé expressou sua dúvida de forma clara. E sua história ficou registrada com mais detalhes. Entenda, muitas das vezes acontece em nossas vidas, na nossa trajetória. E o que nós devemos entender, o que nós devemos aplicar para as nossas vidas, essa atitude de Tomé, é que muitas das vezes é necessário experimentarmos uma fé que não precise se materializar. Tomé ele foi convidado a viver uma nova fé na sua vida. Entenda, a maior declaração de fé que Tomé disse foi: Senhor meu e Deus meu. Após ele tocar nas suas mãos e sentir ali a marca dos cravos. Todas nós teremos momentos em que seremos como Tomé, ou passamos já por esses momentos, ou possa ser que lá na frente iremos passar. Momentos em que a nossa fé ela será colocada à prova. Essa passagem ela nos ensina que Deus não abandona quem busca sinceramente, a verdade. A dúvida não precisa ser o fim da fé. Ela pode ser o começo de uma fé mais madura. Entenda, é necessário, muitas das vezes, haver dúvida para haver um amadurecimento da fé. Tomé ele não ficou conhecido apenas porque duvidou.
Ele ficou conhecido porque, quando encontrou Jesus, permitiu que sua dúvida fosse transformada em fé. O problema não é ter perguntas. O problema é deixar que elas nos afastem de Cristo. As suas dúvidas, as suas incredulidades não podem te afastar de Cristo. Você não pode se sentir mal. Jesus, ele te entende. Ele quer se revelar a você. Quando nos aproximamos de Jesus, até as nossas maiores dúvidas podem se tornar o testemunho do poder de Deus na nossa vida. Jesus, ele quer fazer você se tornar uma nova mulher, uma mulher de fé. O mesmo discípulo que disse, se eu não vir, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele se tornou também um missionário. A Bíblia, ela não relata detalhes da sua vida após a ressurreição de Cristo, mas a tradição cristã, livros históricos, diz e afirma que Tomé, ele levou o evangelho para o Oriente, chegando até a Índia. Ali, ele teria anunciado a mensagem de Cristo, formando comunidades cristãs e dedicado a sua vida inteira à evangelização. Ele se tornou um homem perseverante, ele quer te tornar uma mulher perseverante. Segundo essa tradição, Tomé, ele enfrentou perseguições por causa da sua fé. Ele morreu como um mártir, só que ele permaneceu fiel a Jesus até o fim. Tomé, ele foi totalmente transformado, porque ele abriu o coração. Ele precisava receber de Deus essa experiência profunda, real, para a sua vida. Talvez o maior erro seja lembrar Tomé apenas pelo seu momento de dúvida. Muitas das vezes, você mesma pode estar se julgando ou se criticando por seus momentos de dúvidas. Ou outras pessoas podem te criticar. Mas entenda que Deus, ele não define a sua vida, a sua trajetória por um único episódio. Na verdade, Deus transformou a fraqueza de Tomé em testemunho. Deus, ele tem um propósito em tudo. Antes de nós julgarmos Tomé, devemos olhar para a própria caminhada. Quantas vezes nós já fomos como Tomé, né? Em atitudes. Quantas vezes Deus fez uma promessa, abriu uma porta ou mostrou um propósito e mesmo assim você perguntou, será que vai acontecer mesmo? Ou muitas das vezes você se deparou com outras pessoas duvidando e você se estagnou por conta disso, por conta de outras mulheres, né, que não despertaram uma fé genuína. Só que você não pode depender da fé do outro, você tem que depender da sua fé. Você tem que depender de Cristo, do que Ele determinou sobre sua vida. Outros não precisam acreditar, até porque muitos não vão acreditar, eles só vão acreditar quando eles puderem ver. E o decorrer do tempo revelará os frutos do que Deus falou, do que Deus determinou, do que Deus te entregou. Você não precisa ver, você precisa crer. É fácil apontar as dúvidas de Tomé, mas a verdade é que em algum momento da vida, todos nós enfrentamos situações, não é verdade? Situações em que a nossa fé vai ser colocada à prova. Talvez em algum momento você já tenha sido, ou ainda será, colocada à prova, como Tomé. A diferença não está em nunca duvidar. A diferença está no que fazemos depois da dúvida. Tomé não permaneceu incrédulo. Ele encontrou Jesus, deixou sua incredulidade para trás e se tornou um homem de fé. Não permita que um momento de incerteza defina quem você é. Deixe que o seu encontro com Cristo transforme suas dúvidas em convicção, assim como aconteceu na vida de Tomé. Deus, ele quer fazer acontecer na sua vida, mulher. Entenda, quando ouvimos falar de Tomé, muitas vezes, são essas lembranças que trazem, né, a memória sobre dúvidas e incredulidade. Tomé era um discípulo que caminhou com Jesus. Viu seus milagres, ouviu seus ensinamentos. Ele não era alguém sem fé. Ele era alguém que passou por uma grande dor. Ele viu Jesus ele ser crucificado. E quando ouviu que ele havia ressuscitado, seu coração precisou de uma confirmação. Quantas vezes você está passando por situações tão difíceis e que você precisa de confirmação de Deus. E Ele está apenas esperando você dizer, como Tomé disse, com transparência, com sinceridade. Não andar fingindo, dizendo que acredita e lá no fundo Deus sabe que não acredita. Então Ele está esperando que você diga para Ele que você quer
ter essa experiência real. A história de Tomé nos ensina que Jesus não abandona um coração que busca respostas. Ele quer te ouvir. Ele não rejeitou Tomé por sua dúvida. Ele foi ao encontro dele e mostrou que a fé poderia nascer novamente. Olha que maravilha! Jesus foi até Tomé para fazer renascer a fé. Uma fé extraordinária. Muitas vezes somos rápidas em chamar alguém de Tomé, porque essa pessoa questiona, demora para acreditar ou precisa de tempo para compreender. Mas precisamos lembrar, em algum momento todas nós poderemos ser como Tomé. Todas nós já tivemos ou teremos momentos em que nossa fé será desafiada. A grande lição é que a dúvida não precisa ser o fim da nossa caminhada. Quando colocamos nossas dúvidas diante de Deus, Ele pode transformar a insegurança em fé, o medo em coragem e a incerteza em testemunho. Tomé não ficou conhecido apenas pela dúvida, ele ficou conhecido pela transformação. Depois de encontrar Jesus, se tornou um homem comprometido com a missão de anunciar aquilo em que acreditava. Para você anunciar, você precisa acreditar, você precisa ter esse encontro real. Entende? Eu não posso transmitir algo que eu não acredito. Eu não posso transmitir uma fé que eu não tenho. Que possamos olhar para os Tomés da nossa vida com mais misericórdia. Que possamos olhar umas para as outras com misericórdia. E também olhar para dentro de nós com humildade, reconhecimento. Talvez hoje alguém esteja precisando de uma confirmação de Deus, de uma palavra de encorajamento ou de um encontro que fortaleça a sua fé. Peça a Ele. Porque Deus ele não define uma mulher pelo seu momento de dúvida. Ele olha para o coração, trabalha no processo e transforma histórias. Entenda, para finalizarmos, grave essa frase. Não permita que uma dúvida momentânea diga quem você é. Entregue suas perguntas a Deus, porque o mesmo Jesus que foi ao encontro de Tomé também vai ao encontro de um coração sincero que deseja crer. Se você deseja, Ele realizará o desejo do seu coração. Se você quer crer, se você quer ter fé, Deus fará você vivenciar algo profundo, uma fé genuína. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Você que ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Deixe um joinha para que o YouTube ele entenda que é um conteúdo importante e ele venha entregar a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Compartilhe. Se esse conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.